Bom, pessoal, já está gravando, então, a ideia da aula de hoje é que a gente fale um pouco sobre o PPC do curso. O que é o PPC? É o projeto pedagógico do curso. Como é que a gente está estruturando esse curso que vocês estão iniciando nesse semestre e vão passar pelo menos os próximos 5 anos nele. Alguns já iniciaram em outros anos e deixaram para fazer a introdução agora, tudo bem. A grande maioria está começando agora. Então, a gente vai ver qual é o conjunto de normas e regras e objetivos, evidentemente, que a gente tem para formar um engenheiro mecânico aqui no IFC de Luzerna. Eu vou começar a apresentação agora desse PPC, e aí vocês fiquem à vontade a qualquer momento para abrir o microfone e fazer perguntas, tá? O que é que vocês estão vendo aí? O sistema SIGA? Sim. Isso. Pronto, beleza. Começar a conversa. Onde é que a gente vai encontrar esse tal de PPC do curso? Se vocês entrarem na página do nosso campus, do Zerna aqui, vocês entram aqui em curso superior, engenharia mecânica, tem aqui a página onde vai falar algumas coisas em relação ao nosso curso, inclusive o perfil do egresso, da instituição, a forma de ingresso e tal. Se vocês navegarem por aqui, vocês vão ver a coordenação, vai informar que o professor Mário e o professor Rodrigo são os coordenadores, o Mário titular, o Rodrigo substituto. Em relação ao curso, né, os objetivos do curso, atuação, laboratórios, tudo isso aqui. E nos documentos vocês vão encontrar, então, o PPC do curso. No caso de vocês que estão entrando agora, vocês vão entrar aqui no PPC da Engenharia Mecânica novo. Esse daqui, a partir de 2017, vale este PPC. Clicando aqui, vai ser feito download, e aí vocês abrem ele. Esse aqui é o nosso PPC, o nosso projeto pedagógico. Eu falava durante a última quinta-feira, que foi a apresentação dessa disciplina de metodologia científica, basicamente juntos, porque a primeira aula que a gente teve lá na segunda-feira acabou sendo muito utilizada para recados e boas-vindas, aquelas coisas todas. Então, eu falava na última quinta-feira que o PPC do nosso curso, ele caracteriza o nosso curso, porque um engenheiro mecânico formado em Luzerna, no IFC de Luzerna, ele tem os seus objetivos, tem os seus princípios pedagógicos, ele tem o perfil que a gente almeja aqui no nosso campus. Um engenheiro mecânico formado em uma outra instituição, embora existam, obviamente, semelhanças, né, tanto semelhanças por imposição do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e também semelhanças pela própria função do engenheiro mecânico, mas eles têm particularidades, eles têm diferenças no sentido de foco que a gente consegue dar ao curso. Para além de uma base única, onde todo engenheiro mecânico deve saber, independente de onde ele se formou, existem, dentro de toda a nossa grade, algumas particularidades regionais que a gente pode estar se utilizando. Por exemplo, nós estamos aqui em Luzerna, numa região muito caracterizada por agroindústrias, frigoríficos. Aqui na região meio-oeste catarinense é berço de empresas gigantescas, como a Sadia Alimentos, como a Perdigão, como a Aurora, Frigorífico Chapecó.
Sadia e Perdigão hoje é uma empresa só, a BRF. Seara foi incorporada pelo grupo Marfrig, mas enfim, todas essas empresas têm vários frigoríficos, várias unidades de processamento de alimentos aqui na nossa região. Então é evidente que nós aqui olhamos com outro olhar para a questão de refrigeração, para a questão de manutenção de indústrias e coisas nesse sentido que casam um pouco com o perfil local. Evidentemente que na nossa região nós não temos nenhuma fábrica de motor, mas por se tratar de um campo do conhecimento abordado pela engenharia mecânica, vocês também ao longo do curso estudarão motores. Até porque o mundo é muito maior do que a nossa região. E vocês, se formando engenheiros mecânicos, vocês não têm a obrigação de continuar aqui. Vocês podem ir para o ABC Paulista em montadoras de automóveis, por exemplo. Então, é importante que vocês tenham um conhecimento geral da profissão do engenheiro mecânico, mas também é importante que vocês tenham as especificidades regionais da onde vocês estão inseridos. Até porque é justamente por esse motivo que foi feita a criação dos institutos federais e a interiorização das universidades federais. O que há 10 ou 15 anos atrás ficava restrito às capitais, através das universidades federais já antigas, já tradicionais, através da criação da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, né? Através da criação dos institutos federais, expansão destes para o interior, foi possível trazer esses cursos gratuitos para as cidades longe das capitais, como é o caso de Luzerne. Só que na lei de criação dos institutos fala em trazer esses cursos para o interior para poder desenvolver o interior do estado de Santa Catarina, mas o interior dos demais estados que compõem a federação, compõem o Brasil. Nesse sentido que a gente tem um olhar diferenciado para as questões regionais. Deixa eu só atender aqui, está tocando o telefone, só um segundo. Bom, coisas do ensino remoto. A gente está aqui dando aula e toca o telefone aqui na sala, a gente não tem como desligar isso aqui, senão vai atrapalhar completamente, ainda mais do que já estava. Mas, enfim, falávamos então das questões regionais que envolvem o nosso curso. Então, cada curso existe as questões locais e existe o núcleo geral do conhecimento. Por isso, cada curso também tem o seu próprio projeto pedagógico para abordar esse tipo de situação. Em termos gerais da engenharia mecânica, basicamente a gente caracteriza a engenharia mecânica como sendo um curso que tem
três grandes pilares, três grandes áreas principais. E a partir dessas três grandes áreas, dissecando essas três grandes áreas, nós podemos estruturar um curso de engenharia mecânica através de disciplinas que vão contemplar essas três grandes áreas. Quando eu falo em grandes áreas, são grandes mesmo, porque, na verdade, você consegue uma gama de atuação tão vasta que você pode trabalhar desde um vendedor técnico até um projetista de foguete. Evidentemente que coisas intermediárias entre esses dois extremos existem aos montes. Mas eu falava que nós temos três grandes pilares, três grandes áreas da engenharia mecânica. Essas três grandes áreas da engenharia mecânica são processos de fabricação, projetos mecânicos e ciências termofluidas. É claro que para cada um desses, então, nós temos várias disciplinas que vão abordar isso e também conhecimentos conexos a esses três grandes pilares. Quando a gente for analisar o nosso PPC, a gente vai também analisar as nossas disciplinas que compõem o nosso curso, e aí a gente vai conseguir ver claramente essas três grandes áreas. Para além dessas três grandes áreas da engenharia mecânica, existem algumas disciplinas, que a gente vai ver daqui para frente. Existem algumas disciplinas que, para você ser um engenheiro, você precisa cursar. Independente se for um engenheiro mecânico, ou um engenheiro eletricista, ou um engenheiro civil, ou qualquer outro tipo de engenharia. São áreas que estão definidas pelos catálogos técnicos, pelas legislações que regem o ensino de engenharia no Brasil, e que indicam que a gente precisa ter noções básicas dessas disciplinas. Então, portanto, para você ser um engenheiro, você vai precisar estudar cálculo, você vai precisar estudar físicas, químicas, isso para ser qualquer engenheiro. Mas também você vai precisar de noções básicas de legislação. Nós temos um professor de Direito que dá aula para engenharia mecânica aqui no campus, para que vocês consigam ter essa noção básica da legislação. Vocês vão ter aulas, o eixo de sustentabilidade social e ambiental. Então, vocês vão ter a disciplina mais para frente de conservação dos recursos naturais. Qualquer engenheiro vai ter que estudar isso. Vocês vão ter resistência dos materiais. Ora, para quem é engenheiro mecânico, precisa estudar a resistência dos materiais mesmo. Você vai fazer projetos de máquinas, você vai precisar saber muito disso. Mas se você fosse um engenheiro de alimentos, por exemplo, que você iria trabalhar com outras coisas, você também teria que estudar a resistência dos materiais por ser uma matéria obrigatória nos currículos de engenharia. Noções de gerenciamento, noções de empreendedorismo, noções de inovação, noções de gestão como um todo, tudo isso vai ser colocado dentro do nosso currículo, às vezes por imposição legal, às vezes por necessidade das especificidades regionais, às vezes pela própria necessidade da profissão de engenheiro mecânico como um todo, de forma geral. Então, vamos lá. Em tela está aí o projeto pedagógico do curso Superior de Engenharia Mecânica, nosso aqui de Luzerna. Ele foi feito, essa versão em 2016, mas a atualização última que nós temos é em fevereiro de 2019. Algumas coisas foram mudadas, algumas emendas foram alteradas. Nesse sentido, a gente tem caracterizado as pessoas que compunham a nossa instituição e o nosso campus, inclusive o nosso curso. E a gente segue aqui. Eu não vou, obviamente, ler para vocês todos esses 160 páginas aqui. A gente vai se focar apenas em coisas mais
mais necessárias e abrangentes para a gente, que é questão de avaliação, questão de perfil do curso e questão das próprias disciplinas. Se vocês tiverem tempo para ler tudo, melhor. Se vocês não tiverem tempo para ler tudo, é importante que vocês leiam pelo menos a parte inicial, que fala da concepção do curso, do histórico de como é que as coisas caminharam para criar esse curso, dos objetivos que a gente vai ter, que a gente pretende alcançar quando a gente estuda engenharia mecânica. Dentro do nosso curso, então, pessoal, vocês vão ter em torno de 35% de disciplinas do núcleo básico, aquelas que todos os engenheiros têm que saber. Vocês vão ter 40% de disciplinas do núcleo profissionalizante específicos da engenharia mecânica. Vocês vão ter em torno de 11% de um núcleo específico de optativos, que vocês vão poder optar por quais disciplinas vocês vão querer fazer. E vocês ainda vão ter a parte prática pura, no caso de TCC e estágio curricular obrigatório, em torno de 12%. Veja que o MEC recomenda, para aprovar um curso, que pelo menos 30% seja do núcleo básico de engenharia e pelo menos 15% do núcleo profissionalizante. Nós utilizamos um curso muito mais profissionalizante do que o mínimo que o MEC deseja. Até pela nossa origem de escola técnica, a nossa engenharia, ela tem uma carga pesada em teoria, mas ela é sempre muito associada à parte prática. Então, é uma particularidade do nosso curso essa questão prática. Os nossos engenheiros costumam sair sabendo operar máquinas simples do mundo da mecânica. Ora, veja bem, nenhuma empresa vai contratar um engenheiro mecânico para ser torneiro mecânico. Nenhuma empresa vai contratar um engenheiro mecânico para ser soldador, para ser operador de prensa. Então, nessa concepção, para isso tem os técnicos, para isso tem o pessoal mais operacional, né? Curso de aperfeiçoamento em torneiro mecânico, em soldagem, em caldeiraria, em forjamento, enfim. Os engenheiros não são feitos para esse tipo de emprego, para esse tipo de função dentro das empresas. No entanto, a gente considera interessante que o engenheiro tenha noção mínima da operacionalidade dessas máquinas e processos que eu falei para vocês, não para executar isso de forma profissional na sua vida laboral, mas para conseguir ter, com análise prática das coisas acontecendo, conseguir compreender melhor a teoria que está sendo exposta. Nessa nossa turma, nós temos muitos alunos, não é a maioria, mas são vários alunos que são egressos do curso técnico. Alguns do curso técnico da nossa instituição, alguns de outros cursos técnicos. Vocês vão ver que o foco não é o mesmo. O aprofundamento teórico da engenharia, obviamente, é muito maior do que o que foi visto no curso técnico. Assim como o aprofundamento prático do curso técnico, obrigatoriamente tem que ser maior do que o aprofundamento prático do curso superior. Mas esses dois cursos vão guardar algumas similitudes, que é no sentido de aliar teoria e prática para poder fazer o ensino das questões relativas aos cursos em específico, ao nosso curso de engenharia mecânica. Campo de atuação do engenheiro. Aonde trabalha um engenheiro mecânico? Ora, isso aqui está aqui na nossa página 15. Aonde trabalha o engenheiro mecânico? Através de resoluções do CREA e do Sistema Confé, nós temos que atividades típicas de engenheiro mecânico são supervisão, coordenação e orientação técnica,
estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnico-econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obras e serviços técnicos, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos, desempenho de cargo e função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão, elaboração de orçamentos, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica e especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamentos e instalação e execução de desenhos técnicos. Percebam que dessas 18 atividades que eu listei para vocês, muitas e muitas funções atuais do engenheiro não estão contempladas aqui. Porque o mercado de trabalho ele é muito mais dinâmico do que o que as normas conseguem prever. A quantidade de engenheiros que, por desenvolver ao longo do curso uma capacidade de raciocínio e de cálculo tão elevados, a quantidade de engenheiros que trabalham hoje em bancos e mercado financeiro em geral é altíssima. É muito grande. A quantidade de engenheiros que trabalham hoje no mundo digital é muito grande. Algumas dessas atividades a gente falou em redes sociais, a gente falou em especificações técnicas, cursos online. Não foi falado nada disso. Porque esse é um mundo muito mais atual do que as normas que montaram as atribuições do engenheiro mecânico até então. E como é que a gente consegue fazer isso? Se o mundo está em evolução, se o mundo do trabalho está em evolução, se as carreiras mais desejadas da atualidade nem existiam há 15 anos atrás. Rapaziada da idade de vocês, quantas vezes, certamente vocês mesmos, já pensaram ou já se imaginaram sendo youtuber, por exemplo? Quando eu fazia engenharia, isso nem existia. Aliás, mal existia internet, mas isso aí a gente não precisa nem comentar, isso a gente vai ficar com muita cara de velho. Mas o que eu quero dizer é que a evolução é muito grande. E para a gente conseguir formar um engenheiro, não para essas coisas de hoje, mas um engenheiro que consiga se moldar às mudanças que o mercado vai ter nos próximos anos e nos anos subsequentes, não tão próximos assim, mas que vocês ainda estarão atuando, a gente precisa fazer um curso onde vocês desenvolvam a capacidade de adaptação. Não tem nenhuma disciplina aqui de técnica para montar vídeo no YouTube. Mas existem disciplinas aqui que vão trabalhar com a capacidade de adaptação de vocês para que, se for necessário vocês fazerem isso, vocês consigam ter desenvolvido dentro de vocês a capacidade e a autodidática de estudar um problema, abordar esse problema, aprender com isso e atuar pontualmente em determinada solução, determinado problema. O engenheiro, antes de mais nada, é um autodidata. Vou até repetir para que vocês
prestem bastante atenção nisso. O engenheiro, antes de mais nada, é um autodidata. E eu digo isso, gurizadinha, porque o mundo da engenharia é tão gigantesco, é tão vasto, que nem se a gente ficasse estudando 30 anos aqui, a gente ia conseguir abordar todas as particularidades. Então, o que a gente consegue fazer ao longo de 5 anos de engenharia é criar bases para que vocês, por conta própria, de forma autodidata, vocês consigam ir atrás e ter as noções mínimas para entender o que está se propondo numa situação específica e, a partir daí, aprender com aquilo e desenvolver alguma coisa naquela situação. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Já estou há meia hora falando sozinho, sem interação nenhuma. Isso aí chega até a dar uma tristeza desse mundo moderno e em constante ebulição que a gente fica falando para a tela de um computador sem ninguém olhando para nós. O fato, minha gente, o fato é que vocês, dentro de uma disciplina específica, vamos falar uma disciplina de motores, por exemplo, olha a quantidade de carros que existem hoje no mercado e que já existiram nas produções das montadoras e que ainda estão rodando. Vocês nunca iriam conseguir fazer um curso que aprendesse as especificidades daquele motor específico que trabalha assim, lançado pela aquela montadora de lá que está pegando os modelos esse. Vocês nunca iriam conseguir varrer um curso que desse conta disso tudo. Mas sim, vocês vão aprender as noções básicas do funcionamento de um motor, para que vocês, tendo esse conhecimento básico sobre esse funcionamento dessa máquina, desse sistema mecânico, vocês possam futuramente, se forem confrontados com um problema envolvendo um motor tal, da marca tal, da forma tal, vocês tendo essa base, vocês consigam estudar aquele motor específico para resolver aquele problema específico. É o professor que vai explicar isso para vocês? Não. O professor vai dar a base para vocês. Quem vai ter que estudar, descobrir e elaborar estratégias para enfrentar aquele problema serão vocês mesmos. Portanto, o engenheiro é um autodidata. E isso é algo que já começa a ser um pré-requisito na formação de vocês, enquanto vocês ainda estão estudando. Enquanto vocês ainda nem sequer são engenheiros, quando vocês são estudantes de engenharia. E nesse sentido, vocês vão perceber que se vocês não procurarem por conta própria o conhecimento e estudar para além da sala de aula, vocês não vão nem sequer chegar ao final do curso. A primeira fase de engenharia, normalmente, é um choque muito grande para os alunos de engenharia. Não só aqui, mas em qualquer curso de engenharia, a gente tem um grau de desistência, de evasão, que a gente chama, um grau de evasão muito grande nas primeiras turmas de engenharia. Um estudo recente mostrou que em torno de 30% dos alunos que entram num curso de engenharia desistem, trocam de curso ou trancam o curso no primeiro ano. Porque essa capacidade de autodidata
que o aluno de engenharia deve ter e que o profissional formado posteriormente deve ter, ela não é uma coisa natural, não é uma coisa intrínseca à forma de ensinar que a gente está acostumado. Então, nem todo mundo se adapta a isso. Às vezes, o aluno está acostumado a prestar atenção em sala de aula, mal e mal fazer um ou outro dever de casa, tema de casa, e acha que está suficientemente preparado para enfrentar as avaliações ou toda a absorção de conhecimento necessário. E muitas vezes isso funciona bem no ensino médio, principalmente lá no ensino fundamental. Quando esse aluno chega com essa visão dentro de um curso de engenharia, é muito rápido para se perceber que a realidade é completamente diferente. Muito rápido. O curso de engenharia é um curso pesado e que exige dedicação do aluno, muito mais do que certamente estava acostumado antes de entrar aqui. Falo isso para assustar vocês? Não, falo isso para adiantar a realidade. Nosso curso são 5 anos, a média de formação aqui é de 7 anos e meio. A média. Quer dizer que tem gente que leva mais tempo do que isso. Bom, se o curso é de 5 anos e a média é 7 anos e meio, significa que vocês, muito provavelmente, vão enfrentar reprovações na faculdade. Mas como assim, professor? Eu sempre tirei 8, 9, 10, nunca fiquei de recuperação, sempre fui um excelente aluno. Pois é, bem-vindo à engenharia. O que eu falo para vocês? Entendam que reprovações fazem parte do curso de engenharia. A gente quer que vocês reprovem? Não. A gente espera que vocês reprovem? Claro que não. A gente espera que todo mundo aprenda tudo, que todo mundo vá super bem e que termine o curso em 5 anos. Esse é o objetivo do professor, esse é o objetivo da instituição. Mas muitas vezes isso não é possível. E o que eu quero dizer para vocês com essa frase, com essas frases, com essas palavras que eu estou dizendo, é que se eventualmente vocês acabarem por reprovar em uma ou outra cadeira, principalmente no começo do curso, vocês não desanimem, porque isso faz parte da vida acadêmica do estudante de engenharia. Não desanimem por eventualmente uma ou outra reprovação. Por outro lado, também não normalizem a reprovação. Assim, é normal reprovar, então vou reprovar em tudo nesse semestre que vem eu reprovo em tudo de novo, continuo reprovando em tudo, e aí vocês nunca vão sair do chão. Não se abalem por uma eventual reprovação, mas também não naturalizem isso. Não deveria ser assim. Não deveria demorar tanto tempo um curso de engenharia. Qual é a solução disso? Se dedicar o máximo possível e tentar fazer esse curso no tempo normal. Voltando aqui para o PPC, pessoal, se vocês quiserem dar palpite, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Quanto mais interativa for a aula, melhor. A nossa organização curricular, para dar conta de dissecar tudo aquilo que a legislação nos obriga a estudar, tudo aquilo que é necessário para edificar os 3 pilares da engenharia, processos de fabricação, projetos mecânicos e ciências termofluidas, a gente tem, então, uma matriz curricular do curso de engenharia mecânica. Se vocês olharem isso com atenção, e se vocês estiverem regulares no curso, vocês vão estar tendo, nesse momento, introdução à engenharia mecânica, que por acaso é essa aula, metodologia científica, cálculo 1, geometria analítica, física básica, química geral e química experimental e desenho técnico. Vocês deverão estar tendo
ou melhor, vocês deveriam estar tendo teoria e prática em algumas dessas disciplinas. Em virtude da pandemia, a gente está sem possibilidade de fazer a parte prática e com muitas dificuldades, inclusive, para passar a teoria. Mas, teoricamente, química experimental seria totalmente prática, 30 horas, e metade das horas de desenho técnico seria aplicando o desenho técnico. Bom, quando vocês passam para o segundo semestre, é importante que, além do rol de disciplinas que vocês vão ter aqui, e essa teoria e prática, né, o que vai ter de cada coisa, é importante vocês se atentarem para os pré-requisitos. Por exemplo, para você poder cursar Cálculo 2, você tem que já ter sido aprovado em MTM 01. Você não precisa ser muito inteligente para saber que, se Cálculo 2 é MTM 02, o teu pré-requisito MTM 01 vai ser Cálculo 1. Cálculo 1. E aqui tem um erro de grafia nesse negócio aqui, porque o código aqui é MTM 01, não é 07. Inclusive, deixa eu anotar isso aqui para a próxima versão, que eu não tinha me atentado a isso. Não me critique, não fui eu que escrevi esse troço. Não é preciso ter muito conhecimento para perceber que, se eu tenho um pré-requisito como uma obrigatoriedade para poder fazer uma disciplina de uma fase avançada, não é preciso ser muito perito nisso para saber que conhecimentos que eu devo adquirir nas disciplinas de pré-requisito vão ser fundamentais para conseguir entender, acompanhar e ter a compreensão total das disciplinas em questão. Eu tenho que ter o pré-requisito e os seus conhecimentos para conseguir acompanhar uma determinada disciplina. Então, no segundo semestre, no semestre que vem, vocês já vão ter as duas físicas, geral e experimental. A física que você está tendo agora é uma revisão de segundo grau. Aqui, no semestre que vem, é que ela começa a ficar um pouco mais voltada para a engenharia, um pouco mais aprofundada. Tem informática para engenharia, cálculo 2, álgebra linear, e vocês já vão começar a ter fundamentos de ciência dos materiais a partir do próximo semestre. Essa Fundamentos de Ciências Materiais ela foi dividida em duas disciplinas, a parte teórica e a parte experimental, porque como na parte experimental a gente tem limitação de turmas, né, de espaço, a gente acaba fazendo mais turmas para poder que menos alunos fiquem com cada uma das máquinas que tem ali. E aí na probabilidade estatística. No terceiro semestre, vocês continuam com essa parte básica muito forte, que é o cálculo, as físicas, mas vocês já começam a avançar nas disciplinas específicas da engenharia mecânica. Vocês vão ter materiais de construção mecânica 1 e 2, que são uma continuação da fundamentos de materiais. Vocês vão ter desenho técnico avançado, para vocês poderem trabalhar mais com desenho computacional, né? Vocês vão ter mecânica geral estática, que já é a primeira disciplina do pilar de projetos, e metrologia. Depois do quarto semestre, mecânica dos sólidos, que é uma evolução da estática, também é importante para projetos. Segue as físicas e os cálculos, material de construção mecânica 2, que já é mais avançado do que fundamentos de materiais, do que materiais 1. Segurança do trabalho, olha aqui, ó, quando vocês começam a ter mais contato com a parte laboratorial, você já começa a ter a obrigação de estudar segurança do trabalho, que é uma disciplina daquele núcleo que a legislação te obriga a estudar. E que a gente estuda não apenas porque é obrigado, mas porque segurança do trabalho é fundamental dentro da engenharia mecânica, dentro de qualquer indústria, de qualquer trabalho que você for fazer.
Termodinâmica, que aí já começa a entrar o eixo de ciências termofluidas. E mecânica geral dinâmica, que aí é da parte de projetos. Bom, no quinto semestre vocês já começam a ver processos de fabricação. É claro que para você ver um processo de fabricação, você precisa de uma base dos materiais que vão ser processados. Então, por isso que vocês têm lá fundamentos, ciência dos materiais, vão ter lá materiais de construção mecânica 1, materiais de construção mecânica 2, para que conhecendo os materiais e a forma de processar eles, vocês mais para frente consigam ter mais a fundo o conjunto de técnicas e tecnologias que permitem transformar uma matéria-prima em uma peça, em um sistema mecânico. E lá no quinto semestre, o primeiro processo que vocês têm para ver já é usinagem. Aliado a isso, cálculo numérico, que é do núcleo básico, mecânica dos sólidos, que é do núcleo de projetos, mecanismos, que é projetos, fundição, que é um outro processo de fabricação, e mecânica dos fluidos, que é do eixo de termofluidas. Percebam que vocês vão caminhando ao longo do curso, vão subindo os semestres, as fases do curso, e vocês paralelamente vão sempre seguindo esses três eixos, ou mais alguma coisa do núcleo básico. A ideia é justamente criar um equilíbrio, para que vocês não foquem apenas em um dos pilares, apenas em um dos eixos, num determinado momento, e aí, vamos supor, vocês estudam tudo de processo de fabricação até o terceiro ano do curso, e aí vocês ficam 2 anos sem ver nada de processo de fabricação, quando se formam não lembram nem que existem. Então, esse equilíbrio entre os pilares foi pensado quando a gente montou a nossa matriz curricular. No sexto semestre, vocês já vão ter CNC, que é usinagem auxiliada por computador, por comando numérico. Olha as disciplinas de gestão começando a aparecer aqui, organização industrial, é uma disciplina mais de administração de fábricas, né? De processos produtivos. Elementos de máquina são os componentes dos projetos mecânicos. Transferência de calor é muito utilizado como uma base para mais para frente vocês verem refrigeração e essa parte termofluida, né? Conformação mecânica é uma matéria excelente, fantástica, o professor, inclusive, dessa disciplina é muito bom. E eletrotécnica, que é uma outra disciplina que a gente tem aí. Eletrotécnica dada pelo pessoal da automação industrial, ela é muito importante por ser correlata ao nosso curso, né? Não é uma disciplina puramente da mecânica, mas hoje em dia nada é apenas mecânico ou apenas elétrico, as coisas são híbridas, então é importante que vocês tenham uma noção básica de eletrotécnica. Lá no sétimo semestre segue a nossa grade, todas as disciplinas que eu falei aí para vocês, todas elas têm seus pré-requisitos, né? E aí vocês podem ir criando mapas de caminhos para chegar à formação final. No sétimo semestre, máquinas de fluxo, que é ciências termofluidas, soldagem, gestão de produção, disciplina já mais geral, introdução a sistemas de controle, que é para vocês instrumentarem máquinas e processos, gestão financeira. Muitas vezes a gente faz um projeto, que o projeto tecnicamente é excelente, mas ele não compensa na parte de custo-benefício. Então vocês vão aprender, nessa disciplina principalmente, mas em outras também, mas nessa disciplina em específico, vocês vão aprender muito a dosar o que é muito bom e o que é viável economicamente. Seguindo hidráulica e pneumática e metodologia de projeto de produtos. Percebam que a gente tem algumas disciplinas de fases avançadas
que não tem pré-requisito. Por exemplo, organização industrial do sexto não tem pré-requisito. Gestão financeira, metodologia de projetos, não tem pré-requisitos. Ou seja, se vocês quisessem pedir nesse semestre, já vocês poderiam pedir. Não seria barrado. No entanto, não é aconselhável que vocês fiquem puxando muitas matérias mais avançadas, porque muitas dessas matérias necessitam de um amadurecimento do mundo que envolve a mecânica para vocês conseguirem acompanhar melhor. Então, é possível, mas é desejável? Não, não é. Às vezes os alunos acabam puxando matéria por dar choque de horário, por estar trancado em alguma coisa, para não ficar sem fazer nada, acabam puxando disciplinas mais de fases avançadas. Mas não é o ideal que vocês façam isso. A gente segue lá no 8º semestre com máquinas térmicas a vapor, conservação dos recursos naturais, que é essa parte de engenharia ambiental, refrigeração e climatização, vibrações e projeto integrador. Olha, estamos falando do 8º semestre, a gente já está falando de um quase engenheiro. Projeto integrador é vocês fazerem um projeto de algo que vai agregar conhecimento de várias outras disciplinas. É complicadinho, essa disciplina já exige bastante de vocês. Tem que mostrar que vocês já são quase engenheiros para fazer essa disciplina. No penúltimo semestre, vocês vão ter um semestre relativamente curto. É um semestre de apenas 12 créditos, que vocês vão ter motores de combustão interna, manutenção e noções de direito. Que a gente chama de legislação, ética e sociedade para engenharia mecânica. E o último semestre, esse 9º semestre, é importante dizer que ele está aí com 3 disciplinas, porque vocês, no 9º semestre, vocês vão ter o espaço para as disciplinas optativas, para vocês escolherem para que lado vocês querem ir dentro do curso de vocês. Então, daqui a pouco a gente vai ver um rol de disciplinas optativas possíveis, vocês vão escolher. Em verdade, pela nossa reduzida quantidade de professores, a gente não tem conseguido oferecer tantas disciplinas optativas assim. Mas sempre, o ideal é que sempre tenha de 3 a 4 disciplinas para escolher. O 10º semestre, então, é o semestre final do curso, que vocês teriam um estágio e o TCC, o projeto de fim de curso. Passando disso, aí é só pegar o diploma e se aventurar no mundo do trabalho. Falava de optativas, mais para frente a gente vai chegar lá. Aí tem toda a teoria, né? Toda a teorização das coisas que compõem a nossa matriz curricular. Isso aqui eu vou passar mais para frente, porque são coisas mais voltadas a quem faz o curso, não a quem cursa o curso, quem oferece o curso, não aqueles que recebem o curso, no caso de vocês. Algumas equivalências de disciplina, isso é para quem começou nas grades anteriores, eu vou passar direto. Enfim, eu só quero mostrar mais uma coisa aqui para vocês. A avaliação, vocês já sabem, né? A média é 6. Ninguém vai falar nada? Bom, como ninguém falou nada, a média é 7, não é 6. E se for para o exame, com 5, vocês passam no exame. O exame é nota do exame, mais a média. Pois é, eu falei isso aí para ver se vocês estavam acompanhando, mas ficou todo mundo quieto. Eu falei, eu acho que não estou acompanhando nada, mas tudo certo, vamos que vamos. Entre a média que vocês tiveram no semestre mais a média que vocês tiveram no exame, somar as duas dividido por 2, tem que tirar pelo menos 5. Acima de 5 passou, abaixo de 5 está reprovado. E para passar direto sem exame final, a média é 7.
Bom, aqui vocês vão poder ver o nosso corpo docente, os professores que trabalham com vocês e tal. Isso aqui é mais interessante para vocês irem lendo aos poucos ao longo desse tempo todo. O que eu quero mostrar, por fim, para vocês é onde estão as ementas das disciplinas. E certamente muitas das coisas que eu falei aqui, muitas das disciplinas que eu falei para vocês, vocês não vão ter muita noção do que se trata. O que é que a gente estuda lá em instrumentação para engenharia? Será que é para a gente ver paquímetros e instrumentos de medição? Não, mas isso aí a gente vê em metrologia. O que é que a gente estuda naquela disciplina específica? Aí vocês vêm aqui, nesse apêndice A, tem todos os inventários e os livros que montam aquela disciplina em específico, descritas aqui. Então, já começa com a introdução à engenharia. A gente já está vendo que a gente vai ver aqui a visão sobre a instituição de ensino, a estrutura política e pedagógica do curso, que a gente está vendo hoje, as palestras que a gente vai iniciar nas próximas semanas, funções e atribuições do engenheiro mecânico, que foi o que a gente tinha falado agora há pouco, visita aos laboratórios, que nesse primeiro semestre vai ser totalmente virtual, conceitos básicos de engenharia que a gente vai vendo ao longo das nossas conversas, a gente vai introduzindo conceitos básicos de engenharia. Para cada disciplina que vocês vão ver nesse semestre e nos próximos 5 anos, vocês terão a ementa. Então, todas aqui vão passando de cima a baixo. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, porque todo o resto vocês vão precisar pegar o PPC e ler. Aquela questão da autodidática que a gente estava falando. Vocês vão precisar pegar o PPC e ler. Evidentemente que muitas vezes vocês vão ler a parte específica do PPC quando vocês tiverem necessidade disso. Estão em dúvida como é que vai ser o estágio. Será que eu posso pegar estágio na terceira fase? Aí vocês vão lá na parte específica que fala de estágio no PPC e vão ver lá assim, opa, não, estágio só pode ser feito quando 75% da carga horária do curso tiver sido aprovado. Ah, tá, então não vou poder, só lá para frente. E assim vai funcionar. Muitas vezes vocês só vão ver o PPC quando vocês tiverem alguma dúvida. É como se fosse a constituição do nosso curso. Pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou deixar a primeira tarefa da nossa disciplina. A tarefa é que vocês pesquisem no nosso PPC qual é o perfil do egresso do engenheiro mecânico formado no IFC de Luzerna. De forma individual, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa no nosso PPC e relatar qual é o perfil do egresso, qual é o perfil do formado, o que é que nós esperamos que vocês adquiram de competências, de conhecimentos, quando se formarem no curso de engenharia mecânica do nosso instituto. Veja, não é para vocês dizerem assim, o engenheiro mecânico é um cara que tem que saber desenvolver máquinas e também tem que estar preocupado com o meio ambiente, e até o engenheiro mecânico precisa se preocupar com a parte social. Não é isso que eu estou falando. Não é senso comum. Não é uma viagem de o que eu acho que o engenheiro tem que ser. Não, é qual é o perfil do egresso que o formado em engenharia mecânica no IFC de Luzerna deve ter. Eu já respondendo ao Daniel, eu preciso que vocês façam de forma individual, é um trabalho de pesquisa, com base no plano pedagógico do curso, sobre qual o perfil do egresso que é desejado no curso de engenharia mecânica do IFC de Luzerna. Aí vocês pesquisam e já tem aí uma noção da realidade sobre o que vocês vão enfrentar e o que a gente espera que vocês enfrentem
ao longo dos próximos 5 anos, pelo menos. Eu vou encerrar a gravação agora. Esse material vai ser editado e colocado no YouTube e eu vou repassar o link.